Culto à personalidade. É a mensagem da Quinta do Clamor. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podiam, nem tampouco ainda agora podem, porque ainda são carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventura carnais, e não andam segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 7. A igreja de Corinto pode ser considerada como a tipificação de uma sociedade caída e cheia de problemas. Regada em seu dia a dia pela avareza, prostituição, legalismo religioso, idolatria e sensualidade encharcada de aberrações e total descontrole ou qualquer freio moral, fez da cidade de Corinto e da igreja local um grande celeiro de pecado e controvérsias, que diariamente, alimentada pela cultura local, regida pela crença à deusa Afrodite, chamada deusa do amor, entre aspas, tentava levar aquele povo à insignificância de uma raça caída e ao distanciamento do eterno Deus. Dentro inúmeros problemas na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo se depara agora com uma disputa insana que ali ocorria. Havia dois grupos que disputavam e dividiam por conta de invejas, dissensões e contendas a importância de quem era o melhor ou o maior no reino de Deus, se Paulo ou Apolo. Com isso, Paulo percebe que está sendo instaurado o culto da personalidade. Percebe que a sua pessoa e a pessoa de Apolo começa a tomar maior importância naquela comunidade local, o que de imediato Paulo repudia, dizendo no versículo 7, por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Assim como o apóstolo Paulo enfrentava tal problema em sua época, nos dias de hoje não é diferente. O ser humano tem elegido para a sua vida ídolos, tem cultuado personalidades que de maneira sorrateira e diabólica escravizam a mente e o intelecto de centenas de milhares de pessoas que vivem em função daquilo que o seu ídolo, o seu líder, faz ou manda fazer. Pessoas estão sendo guiadas por cegos espirituais que apenas exaltam interesses próprios e ditam regras e costumes que aniquilam o intelecto do próximo e anestesiam a alma de muitos, levando-os ao estado de inércia, levando-os a um cativeiro contínuo e tornando-os meramente em seres apáticos e sem reação. Chegou a hora de você dizer não, chega de escravidão, chega de manipulação, chega de fazer parte de uma massa de manobra cujos interesses são os mais perversos, interesses que os levam a um cativeiro de alma, objetivando a exploração de uma mão de obra escrava, dominada e neutralizada por uma lavagem cerebral que diz muitas vezes, você tem que sacrificar, se renda a este altar, diga não, o seu sacrifício já foi feito em Cristo Jesus na cruz, o altar foi derrubado, o véu foi rasgado, o nosso acesso é direto com o Pai pelo Filho. Ainda dizem, você tem que estar debaixo da minha cobertura espiritual. Não! A minha cobertura é a palavra de Deus, de sorte que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nada e ninguém tem o direito de me prender, de me escravizar e manipular a minha mente, porque está escrito, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Acabou, não tem mais nada que nos condene, não tem mais nada que nos prenda. Outros ainda tentam te convencer, venham para cá, nós temos a verdade, nós somos a verdade, nós fazemos a diferença. Não, são manipuladores, são lobos, estão em busca apenas da lã da ovelha, são rapinas, são sepulcros caiados, são homens vazios de alma e
cheios de ganância, porque está escrito em 1 Coríntios, lá no capítulo 12, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Não há privilégio, é Deus que dita as suas regras e como e a quem manifesta o seu poder. Outros grupos ainda insistem em dizer: você tem que seguir o sumo vigário, o Papa, o representante de Deus aqui na terra. Não! São homens carnais, são homens corruptos, são homens manipuladores, são homens elegidos por homens, são falsas personificações de Deus aqui na terra, que tentam distanciá-lo do eterno Deus através das suas práticas pagãs e idólatras. Os cantores, a moda, o mercado capitalista, os veículos de mídia, todos tentam criar em sua mente a necessidade de cultuar ídolos. Todos tentam manipulá-los, todos tentam distanciá-lo do eterno Deus com os seus interesses e com as suas más intenções, a fim de que os seus interesses egoístas sejam atingidos a qualquer custo. Lembre-se, são todos homens levantados por homens, são todos cheios de avareza, inveja, cobiça e encharcados em seus próprios desejos carnais, que a qualquer custo vão tentar lhe induzir e manipular a sua mente à escravidão de alma, que o levará inevitavelmente ao culto à personalidade, cuja prática é abominável perante aos olhos do eterno Deus. Fiquemos com as instruções de Paulo aos Coríntios, que diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, apenas Deus, o Senhor, o Eterno, que dá o crescimento, porque cabe a Ele, somente Ele e para Ele, manifestar o seu Espírito a cada um para o que for útil. Idolatria é pecado que o leva à morte. Culto à personalidade é a mais medíocre expressão de uma sociedade longe dos caminhos do eterno Deus, que está em contínua direção à perdição eterna. Que Deus os abençoe.